100 anos de existência do Partido Comunista Chinês e a imprensa brasileira. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. O Partido Comunista Chinês, o PCC, completa 100 anos de existência. E nós sabemos a trajetória deste partido. É o partido de opressão, é um partido assassino, matou mais de 70 milhões de pessoas, é o partido que persegue minorias, ainda hoje, persegue vilas, cidades e até nações. É um partido que persegue grupos religiosos, como por exemplo a minoria muçulmana e os cristãos, são brutalmente perseguidos. Onde a imprensa não é livre. Tivemos um último caso que foi divulgado de uma repórter chinesa que tentou, de alguma maneira, falar sobre a contaminação do coronavírus lá na China e ela foi condenada a 4 anos de prisão. Um partido que omitiu informações necessárias no início da contaminação do novo coronavírus e que gerou esta situação sem precedentes na história recente. E esse partido, ao comemorar 100 anos, concede a Xi Jinping um poder a mais. Ele terá um outro mandato. Inclusive, comparam-no ao próprio Mao Tse-tung quanto ao tempo e, de certa forma, ao poder. A China, ela tem utilizado estratégias de dominação modernas, por meio das tecnologias, por meio do financiamento de obras, por meio de compras de ações de empresas em países livres, como é o caso do Brasil. Portanto, nós estamos falando de um sistema ditatorial, um sistema que abertamente se denomina, e não somente se denomina, mas defende e que tenta espalhar o comunismo pelo mundo. Esse é o Partido Comunista Chinês e é dessa maneira que Xi Jinping atua. E aí, por que eu estou falando sobre isto? Primeiro, porque você percebe tantos brasileiros celebrando a China, dizendo que é uma maravilha e que é o exemplo de Estado, de governo, de desenvolvimento. Ora, esse desenvolvimento ocorre às custas de vidas, da saúde de pessoas. Porque, sim, eles criaram uma ilha capitalista dentro do país, porque, como já dizia Ludwig von Mises, é impossível você ter progresso numa nação se não for por meio do livre comércio. Ele já provou isso. Isso aí está mais do que aceito. Então é claro que a China ela adota o capitalismo, mas um capitalismo de cabresto, de Estado, dominado pelo poder central. Agora o que mais chama a atenção é que o Globo, o jornal, concedeu praticamente quase 2 páginas para um texto altamente elogioso com relação a Xi Jinping. Por exemplo, trechos como um homem de determinação e ação, ou um homem de pensamentos e sentimentos profundos, ou um homem que concedeu um legado, ousa inovar, um homem que tem visão, prospectiva e está comprometido a trabalhar incansavelmente. Quer dizer, o texto traz elogios profundos a este homem. Claro que o Globo concedeu, vendeu, mas ela vende o seu espaço para um texto que enaltece um ditador que pertence a um partido que tem sangue nas mãos. É impressionante isto. Quer dizer, enquanto o Bolsonaro ele é genocida, ele é assassino, ele é fascista, não, mas Xi Jinping pode ter um espaço concedido, vendido para um texto elogioso, para um texto que enaltece um partido assassino e um ditador que vai se preservar no poder, onde não há democracia, o que existe é medo, é perseguição. E é aí que nós podemos entender a mente esquerdista, a mente do socialista, a mente revolucionária. E talvez para que a gente consolide isto,
No último dia 8, o PT saudou as eleições na Nicarágua. Escreveu um texto dizendo: o Partido dos Trabalhadores PT saúda as eleições nicaragüenses realizadas neste domingo, 7 de novembro. Foi tão vergonhoso que o próprio partido retirou esta nota, dando uma desculpa esfarrapada. O que é isso? Um partido que enaltece governos como o da Venezuela, como o da Argentina, como o da Nicarágua, como o de Cuba, como o da China, como o da Coreia do Norte. Esta é a mentalidade doentia do revolucionário. E em nome de uma moralidade às avessas, uma moralidade tosca, uma moralidade que surge de uma mente, de um coração que quer se ver independente de Deus e da sua lei e dos valores que consolidaram a civilização ocidental, cometem este tipo de absurdo. Por isto, não dá para entender como é que pessoas que se dizem cristãs apoiam esse tipo de mentalidade revolucionária. Não dá para entender como pessoas que vivem num país livre, num país democrático, defendem este tipo de governo. Não dá para entender um jornal que se diz antifascista, que se diz anti-autoritário, concede suas páginas, vende suas páginas para um texto que enaltece a ditadura, a perseguição e tantas outras práticas bárbaras em nome de um partido, em nome de uma ideologia assassina. Por isso precisamos, de fato, estar atentos, sobretudo aos movimentos no Brasil, porque muitos ambientes foram sequestrados por esse tipo de gente, como, por exemplo, a escola, não só no ensino fundamental, mas no ensino médio, as universidades, os programas de pós-graduação. O que se tem ali, com raras exceções, é militância pura. E militância para quê? Para um sistema que historicamente se demonstrou assassino, para um sistema que não deu certo em lugar nenhum, pelo contrário, onde se implantou esse tipo de governo revolucionário, o que se viu ali foi morte, foi destruição, perseguição, cerceamento. É triste isto, é muito triste, mas esta é a realidade que nós vivemos, sobretudo no Brasil. É por isto que os conservadores, eles precisam se colocar como resistência, volto a dizer, dentro da democracia, dentro da lei, dentro daquilo que nos outorga direito de nos posicionar, mas devemos, sim, resistir a este tipo de pensamento, a este tipo de mentalidade e abrir os olhos para a realidade que nos rodeia. Bem, muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se já é inscrito, dá uma checada, aperte o sininho, faça comentários, compartilhe o máximo que você puder, caso você aprove o conteúdo deste canal. E até a próxima.